Queridos e amados irmãos, eu estava meditando hoje e quando eu acordei hoje pela manhã, veio um pensamento ao meu coração e eu comecei a meditar pensando no seguinte: era de manhã bem cedo e quando eu acordei, fiquei deitado mais um pouco. Hoje é feriado e eu fiquei imaginando que naquela hora que eu estava acordando, há 2000 anos atrás, naquela mesma hora, o meu Senhor Jesus estava sendo açoitado. Como assim, pastor Gabriel? O celular alarmou como alarma todos os dias às 6 horas da manhã. E mesmo não tendo nenhum a fazer, eu me levantei, fui beber um pouco de água. E um pensamento tomou conta do meu coração. Isso começou a fazer eu meditar e a fazer meu coração se encher de gratidão pelas coisas que Jesus fez pela gente. Os 2 últimos dias, antes da morte de Jesus Cristo, foram 2 dias muito difíceis. Foi mesmo, pastor Gabriel, foi muito difícil. Jesus Cristo passa a noite em claro. Na quinta-feira, vamos tomar como base, alguns teólogos dizem que não foi na sexta, foi no sábado, ou que Jesus, no nosso calendário, ressuscitou na segunda-feira, mas essa questão de data eu não ligo muito, não me importa muito, mas vamos tomar como base a crença popular de que Jesus morreu na sexta-feira. Na quinta-feira que antecedeu a morte, um dia antes da crucificação, Jesus Cristo passa o dia com os seus discípulos, preparando a ceia. À noite, Jesus Cristo ministra a Santa Ceia, a última ceia, aos seus discípulos. Jesus lava aos pés dos discípulos. Jesus aponta quem será o traidor. Logo após que termina essa celebração, Jesus vai direto para o Getsemane. E no Getsemane ele começa até a madrugada. Ele entra até a madrugada e madrugada dentro, chorando em agonia, porque ele sabia o que estava aguardando ele. Porque o nosso Senhor Jesus, ele sabia o que estava por vir. E as horas começam a se passar e a única coisa que ele pediu foi para que os seus discípulos pudessem orar com ele um pouco. Mas nem isso os discípulos puderam. E Jesus orando e orando no Horto das Oliveiras, no Getsemane, de repente escuta um barulho terrível. A comitiva do traidor chega, juntamente com os soldados que estavam a serviço do Sinédrio. Isso por volta de meia-noite, 11 horas, ou talvez até 1 a 2 horas da manhã. Mas já era madrugada, já estava bem escuro. Chega a comitiva do traidor. Quando a comitiva do traidor chega, Judas beija Jesus e Jesus é preso. Quando Jesus é preso, Pedro toma a espada, ataca o soldado do Sinédrio. Jesus diz: convém que isso aconteça. E ainda pela madrugada, eles não deixaram Jesus dormir, não deixaram Jesus de maneira nenhuma descansar. Ainda na madrugada, naquela hora da madrugada, Jesus é conduzido até o Sinédrio. Jesus é conduzido até Anás. E na casa de Anás, Jesus começa a ser interrogado e agredido. Agressão psicológica, agressão verbal e agressão física. Eles procurando de alguma maneira ter do que acusar Jesus, levantando falsas testemunhas, agitando todos os fariseus que estavam lá. E entre tapas, empurrões e cuspes e mentiras e mais mentiras, enquanto tudo isso acontecia, os discípulos fugiram. Pedro de longe acompanhava tudo aquilo. E mesmo sendo tão próximo de Jesus, Pedro nega Jesus 3 vezes. A madrugada vai passando e Jesus continua sendo humilhado. No final da madrugada, já perto do dia raiar, o Sinédrio, por volta das 4 ou 5 horas da manhã da sexta-feira, condena Jesus à morte. Com a condenação da morte, o Sinédrio decide levar Jesus a Pilatos.
Quando Jesus chega perante a Pilatos, Pilatos, sem saber o que fazer, convoca Herodes. Herodes despreza Jesus, diz que aquilo era um impuro, que aquilo não servia de nada, era apenas um agitador, desprezado de um lado, humilhado de outro, cumprindo-se o que estava escrito no livro do profeta Isaías. E vale dizer que o Sinédrio já havia dado umas boas surras no nosso Senhor Jesus enquanto estava sendo julgado. Quando Jesus é devolvido para Pilatos, Pilatos açoita Jesus como uma tentativa de apaziguar o Sinédrio. E lá pelas 7 horas da manhã, 8 horas da manhã, Jesus é açoitado e espancado por 2 soldados romanos, a céu aberto para todo mundo ver. Depois de ter sido humilhado a madrugada toda, pela manhã o meu Senhor Jesus é açoitado por Pilatos, flagelado. A palavra é flagelado. E depois de ter sido humilhado, depois de ter sido completamente feito de espetáculo para quem quisesse assistir, colocam uma coroa de espinhos sobre a cabeça dele. Pilatos faz uma última tentativa para salvar Jesus, como era de costume, e isso acontecendo nas primeiras horas da manhã, 8, 9 horas da manhã. Pilatos convoca a Assembleia Geral de todo o povo e diz: quem vocês querem que eu solte? Jesus, o Nazareno ou Barrabás? O povo clama em alta voz para que Barrabás seja solto. O povo agitado pelo Sinédrio clama em alta voz: soltai a Barrabás, crucificai a Jesus o Nazareno. Pilatos, sem ter o que fazer, prepara a cruz para Jesus. E por volta das 11 horas da manhã, Jesus começa a carregar a cruz. Por volta mais ou menos dessa hora. Agora são 11 horas e 24 minutos. Por volta mais ou menos dessa hora, Jesus começa a caminhar pela via dolorosa. E ele, de tanta dor, cai várias vezes, sem ter forças nenhuma para carregar. O açoite romano era tão cruel, que deixou o nosso mestre Jesus desfalecido de suas forças. Jesus Cristo fica completamente sem forças nenhuma, a ponto deles convocarem um homem chamado Simão, que era de Cirene, Simão Cirineu, para ajudar Jesus a levar a cruz. Quando é mais ou menos meio-dia, Jesus é despojado das suas vestes e pregado na cruz. Jesus, ainda com seu imenso amor, mesmo na cruz, olhou e, depois de ter passado o dia todo sofrendo, a madrugada toda sendo humilhado, a noite anterior toda sendo angustiado, ele ainda olha para o ladrão da cruz e diz: filho, ainda hoje estarás comigo no paraíso. Jesus faz vários brados na cruz, 7 brados Jesus faz na cruz, e o último deles aconteceu na hora 9, 3 horas da tarde, quando Jesus Cristo olhou e disse: Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. E ele se rendeu e morreu. A jornada do Calvário foi uma jornada muito sofrida. Mesmo depois de morto, Jesus Cristo ainda foi transpassado por uma lança. E no final do dia ele foi sepultado e colocado em um túmulo, em um sepulcro que não era dele. Muita coisa aconteceu durante todos esses momentos. E diante de tanto sofrimento, a gente lê Lucas capítulo 24, no texto da ressurreição. Em Lucas capítulo 24, no texto da ressurreição, no verso de número 5 diz assim: E estando elas muito atemorizadas, abaixando o rosto para o chão, ele lhes disseram: Por que buscais o vivente entre os mortos? Não está aqui, mas já ressuscitou.
E no verso 7, os anjos falam assim, dizendo: convém que o Filho do Homem seja entregue na mão dos homens pecadores e seja crucificado, e ao terceiro dia ressuscite. Os anjos estavam lembrando das palavras de Jesus. Jesus Cristo já havia dito isso em Lucas capítulo 9: convém que o Filho do Homem seja entregue na mão dos pecadores para ser crucificado. Mas ao terceiro dia ele ressuscitou. Hoje é o dia da gente lembrar de cada etapa e de cada momento doloroso do Senhor Jesus, porque ele passou tudo isso levando uma cruz que era minha. Jesus Cristo sofreu tudo isso que eu estou relatando para vocês. Cada momento desse de dor, de sofrimento, de angústia, o momento que ele chorou lágrimas de sangue no Getsêmani, ver todos os seus discípulos o abandonando, ninguém restou para o consolar. Cumprindo-se o que a palavra diz lá em Isaías capítulo de número 53. Em Isaías capítulo de número 53 diz que ele era sem aparência nem formosura, ele era desprezado e o mais rejeitado entre os homens. Quando você olhava para o aspecto de Jesus, você não sentia prazer nele, não tinha como olhar, não tinha formosura nenhuma, ele estava completamente desfigurado, ele foi completamente desprezado. Você já viu aquelas cenas de sofrimento tão angustiantes que a gente tira o olho? Você já viu aquele sofrimento tão grande que a gente fecha assim a cara porque a gente não aguenta ver? A maioria das pessoas são assim. A maioria das pessoas que tem ao menos um nível de empatia, quando vê alguém sofrendo muito, vira o rosto, esconde o rosto. Você vê uma pessoa sofrendo, uma pessoa sendo rejeitada, uma pessoa sendo espancada, uma pessoa sendo humilhada. O nosso instinto é esconder o rosto porque a gente não suporta ver tamanho sofrimento. A gente não suporta ver tamanha maldade, tamanha crueldade. E a Bíblia diz que esse era o nível da humilhação que Jesus estava passando. Em Isaías 53 diz: como um homem de quem escondiam o rosto. Ou seja, Jesus estava sofrendo tanto, estava doendo tanto, estava sendo tão humilhado que as pessoas viravam o rosto porque não aguentavam ver o sofrimento de Jesus. Pastor Gabriel, Jesus passou por isso tudo para quê? Para que eu e você pudéssemos estar aqui. Para que a gente pudesse estar aqui no culto no lar. Para que a gente pudesse ser igreja hoje. Para que a gente pudesse viver uma vida para Deus hoje. Para que a gente pudesse orar e saber que o Pai nos ouve. Para que a gente pudesse falar e o Pai dizer: eis-me aqui, meus filhos. Para que a gente fosse livre da escravidão do pecado. Para que o pecado que nos amarrava com duras correntes pudesse perder a sua força. Para que a morte, que era o salário e a recompensa de cada um dos pecadores, perdesse o seu poder, o seu aguilhão. Por isso que o apóstolo Paulo diz, quando ele escreve aos Coríntios: onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está, inferno, a tua coroa? O que era para ser seu, ele tomou. E muitas vezes nós vivemos uma vida superficial demais. Nós vivemos uma vida aquém, uma vida de inutilidade comparada ao valor que foi investido na sua vida. A sua vida tem um valor, meu irmão. Todas as vezes que você pensa em desistir, você está desprezando o sacrifício de Jesus por você. Quando você pensa em desistir, quando você pensa em tirar sua própria vida, quando você pensa em ceder às tentações, quando você pensa em cair no laço do pecado, em viver nos gostos do inimigo, você está desprezando o tamanho sofrimento que Jesus teve que passar por você. Tem um alto depósito, um alto preço foi pago em resgate da sua vida. Deus pegou tudo que ele tinha de melhor e deu por você. Por quê, pastor Gabriel? Porque ele te ama. Simplesmente porque ele te ama. A Bíblia vai dizer no livro do profeta Isaías,
No capítulo 48, no verso de número 11: por amor de mim mesmo, por causa de mim, eu, Senhor, eu faço o que faço. Olha aí, olha o que o Senhor diz: eu não permitirei que seja difamado, que o meu nome seja difamado. Como é que a gente difama o nome do Senhor, pastor Gabriel? A gente faz isso quando a gente não vive uma vida digna, não vive uma vida para Deus, quando a gente permite, quando a gente aceita, da gente deixa o sacrifício de Jesus perder o seu valor. Tantas e tantas pessoas estão vivendo uma vida deixando esse depósito, essa honra tão grande de lado. Foi tudo por amor. Em Isaías 43, no verso de número 25, diz: eu, o Senhor, eu mesmo, por amor de mim, sou eu que apago as tuas transgressões e dos teus pecados não me lembro. Olha o que o Senhor está dizendo: eu não vou voltar a pensar nos teus pecados, porque eu te amo. Tudo isso que Jesus fez, que Ele sofreu, que Ele padeceu, foi por amor, irmão. Ele é quem apaga as tuas transgressões. Lembra do que Jesus diz? Era necessário tudo isso acontecer. O pastor Chico Chagas tem uma das frases muito bonitas. Uma daquelas frases que o pastor, quando fala, mexe demais comigo, toca demais o meu coração. Qual, pastor Gabriel? Quando ele diz: todas as vezes que eu penso em desistir, todas as vezes que eu penso em parar, isso o Pai conversando comigo, eu olho para Jesus. Todas as vezes que alguém me difama, todas as vezes que alguém fala mal de mim, todas as vezes que vem aquele sentimento errado, seja o que for, se vier uma vontade de cair em tentação, eu olho para Jesus. O preço que foi pago por mim foi alto demais. Eu não posso desprezar esse sofrimento, eu não posso desprezar esse investimento. O preço que foi pago pela minha vida foi alto demais. O investimento, o depósito feito em mim foi alto demais para eu simplesmente desistir, para eu simplesmente aceitar viver no pecado, para eu renunciar a Jesus. Pense nisso, meu irmão. Hoje é o dia da gente pensar nessas coisas. A melhor coisa que eu já fiz foi aceitar Jesus como meu único e verdadeiro Salvador.